Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e que os abnegados mensageiros espirituais, nossos mentores espirituais, possam nos trazer elucidação, alegria e que possamos transmitir essa mensagem de amor e a boa nova da doutrina espírita. Vamos fazer uma oração? Pai que está nos céus, Jesus, querido amigo e mestre, mensageiros espirituais, nesse momento em que vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a ótica da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, queremos interagir convosco nesses momentos de reflexão, para que possamos melhorar nossas convicções na bondade e na justiça de Deus. Rogamos a esses abnegados espíritos que possam derramar sobre cada lar, cada pessoa que está assistindo, as bênçãos celestiais, que possa acalentar seus corações, acalmar sua ansiedade e serenar seus pensamentos, para que possamos entender que tudo passa, tudo é passageiro, e que após a tempestade vem a brisa suave e o sol acalentador sobre os mantos dos olhares de Deus, que nunca desampara um dos seus. Assim seja. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai tratar da ressurreição e reencarnação. A reencarnação que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência as rompe. Vamos falar das instruções dos Espíritos. A doutrina espírita, científico-filosófica religiosa, veio trazer para nós e complementar a boa nova que o Cristo já trouxe, que o Jesus, nosso querido amigo, mestre maior, trouxe nos tempos em que ele esteve conosco. A boa nova da notícia que a vida não se extingue com o corpo. Morre seu corpo e o espírito vivifica. O corpo é nascido, carne é nascido da carne, espírito é nascido do espírito. Isso significa que espírito de um lado e carne do outro. Ou seja, essa estrutura densa, material, que é o nosso corpo físico, tende a se decompor no subsolo da terra e alimentar plantas, virar adubo, enfim. E o espírito vai ficar junto com o corpo? Nós sabemos que a doutrina espírita traz para nós essa ótima notícia, essa revelação maravilhosa e conclusiva que o Mestre Jesus que tentou nos dizer naquele tempo. Nós somos energia, nós somos centelhas divinas, nós somos parte integrante do universo, parte integrante da bondade de Deus. Não nascemos para ficar estagnado, nós não nascemos para viver em eterno sofrimento e eterno suplício. Se Deus é justo e bom conosco, se Deus nos dá sempre novas oportunidades, como explicar uma oportunidade apenas, uma? Vou nascer, vou viver, vou casar, vou ter filhos e pronto. Eu morro, mas durante esse tempo de vida que vivemos num mar de imperfeições e de pecados, erros inconsequentes, nós estamos aprendendo. Se nós façamos uma análise da nossa infância, da nossa juventude, da nossa vida, nós somos sempre perfeitos? Nunca cometemos erros? Engano. Somos seres imperfeitos a caminho da perfectibilidade, da perfeição relativa, da paz, do amor, da iluminação do ser interior. Então, se nós só temos uma oportunidade para acertar, e de repente nos tirado essa oportunidade através da morte, quando vamos ter nova oportunidade para reparar os erros? Vamos ficar esperando um possível julgamento, dormindo em sono eterno, esperando um possível julgamento e retornar no mesmo corpo físico? Ou retornar no mesmo corpo?
Já pensamos quantos bilhões de seres habitaram o planeta? Quantos bilhões? E quantos bilhões de seres viveram antes da vinda de Jesus? Quantos bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, da doutrina de libertação? Quantas pessoas não viram porque viveram antes de Jesus? Essas pessoas que viveram antes de Jesus, imaginemos se a ressurreição do corpo e da carne, todos esses que morreram voltam novamente a animar seu corpo físico. Aonde vai caber tanta gente? Ah, Jesus vai voltar numa grande carruagem de fogo e separar os bodes dos cabritos. Tudo bem. Onde vai caber tanta gente nesse planeta? São questionamentos interessantes, né? Como que vai caber tanta gente? E em que lado do planeta ele vai vir? Vai vir no Japão? Se vir no Japão, lá está dia, aqui está escuro. E aí, como é que fica nós aqui? Como é que vamos ver essa carruagem de fogo? Lá no Japão e aqui. Como que vai ficar as pessoas que morreram antes? Os índios. Como é que ficam os índios? Como é que fica as pessoas que morreram em eternidade, viveram 1 mês, 2 meses? Vai ser julgado também? Então, certos questionamentos não se encaixam com a justiça de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo próximo, capítulo 5. Se nós não entendermos que há multiplicidade de existências, nós não teremos uma chance. É claro e transparente isso. Jesus quis nos dizer, quando nas passagens que ele fala, nos evangelhos, as mensagens de Mateus, no capítulo 8, ou no Marcos, capítulo 6, 9, tem muitas passagens. Um estudo mais aprofundado das passagens, das mensagens de Jesus, que nós vamos melhorando nossas convicções. Por isso que a necessidade de nós nos religarmos, como a palavra religião fala, nós nos congregarmos e entendermos esse mecanismo. Tá certo que uma das coisas que todas as religiões se concordam da existência, que existe uma vida depois da morte. Mas que vida é essa? O espírito não morre. Concorda todo mundo que o espírito não vai morrer. Ele vai ficar esperando. Alguns acreditam que vai ficar dormindo, eterno sono profundo, ou vai ficar no limbo, ou vai ficar no purgatório, purgando seus pecados, até a volta do grande Senhor que vai julgar os justos e os injustos. Mas será que é tão fácil assim? Mas isso que nós estamos, que a doutrina espírita nos propõe, essa alegria, essa boa notícia. Conforme a nossa irmã Juliana falou na última palestra da semana passada, nós espíritas temos que levantar essa bandeira da alegria da informação. Então, quando nós temos uma informação boa, que pode ajudar as pessoas, então, olha, gente, é o seguinte, você vai morrer. Lógico, vão morrer. Mas quando você morrer, não vai acabar, não vai virar escuro, não vai virar nada. Depende da sua condição energética e das atitudes que você fala. Mas se nós estamos pelejando no bem, nós estamos aqui conjecturando ideias filosóficas da doutrina de Jesus, se nós estamos procurando trilhar nesse caminho, quando nós coramos de vergonha quando fazemos um erro, quando nós coramos de vergonha, quando Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem pela injustiça, quando nós procuramos trabalhar no bem, peraí, nós estamos acendendo a luz, como diz Chico Xavier. A cada atitude direcionada no bem, a cada caridade que a gente faça, é uma luz que se acende diante dos nossos pés. Então, se nós estamos fazendo isso, muito provavelmente nós já estamos angariando uma melhor condição de passagem. Então, nós poderíamos dizer que estamos em uma condição de privilegiados. E se privilégio nós temos, vamos ficar só conosco? Vamos dividir, vamos passar para frente, vamos dizer para as pessoas, meus amigos, a vida continua. Mamãe que perdeu seu filho querido, que perdeu seu marido, perdeu sua mãe, neto que perdeu seu avô querido, pessoas que nasceram e morreram na maternidade, bebês que já se foram. O que nós pensamos deles? Cada um tem um ente querido que se foi. Onde eles estão? Será que não vamos reencontrar mais? Nunca mais? E nós, espíritas, às vezes temos até certas
como diz na Caminho, Verdade e Vida, na lição 111, nós às vezes educamos nossos filhos ou comportamos com certas pessoas como não entendemos a tendência dela, as aptidões intelectuais das pessoas, porque nós não encaramos ainda, temos certa dificuldade, lógico, é muito complexo. Mas diante de tanta complexidade, nós vamos entender que existe vida após a vida. Olha que alegria! Que não vamos parar por aqui, nós vamos reencontrar. Tem muitas obras e muitas comprovações sobre muitos cientistas que comprovaram, cientistas contemporâneos que provam isso. Tanto que nesse diálogo aqui no capítulo 15 de Mateus, que Jesus, chegando das cercanias de Cesareia, questiona aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Porque Jesus estava tão trabalhando no seu messianato, fazendo muitos milagres, caminhando por lá, e ele queria saber o que dizem que eu sou. Por que Jesus fez esse questionamento e os evangelistas colocaram isso? Para quê? Porque Jesus já sabia de tudo isso, lógico. E aí os discípulos dizem, os homens dizem que o Senhor, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros também dizem que é um dos profetas antigos. Mas peraí, se eles estão afirmando isso, sinal que Elias, Jeremias, iriam reencarnar. Reencarnaram como Cristo. O Cristo é um termo que se designa o ungido, o consagrado. Então Jesus, o Cristo, o ungido, o consagrado, que poderia ser a reencarnação de Elias, que poderia ser a reencarnação de Jeremias. Então, essa colocação que ele se propõe aqui, e aí Jesus pergunta: e tu, Simão? E Simão Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele, bem-aventurado tu és Simão Bar-Jonas, que não foi Deus que revelou isso a você. Olha que passagem bonita. E nessa mesma sequência, após a transfiguração, no capítulo 17, Marcos capítulo 9, do Novo Testamento, os escribas, por que dizem os escribas que antes volte Elias? Nessa passagem, se nós atentarmos bem, Jesus fala: peraí, gente, Jesus, eu declaro que Elias já veio e não o reconheceram. E os discípulos entenderam que era de João Batista que eles estavam falando. Ou seja, João Batista foi a reencarnação de Elias. Está comprovado, é muito claro isso para nós. Essa é uma comprovação que para nós espíritas não precisa estar provando nada para ninguém. Olha, mas existe a reencarnação, vou ter que provar. Nós já entendemos isso. É uma alegria saber disso. É uma alegria de libertação. Porque aí se aplica nessa... Se nós não entendermos a reencarnação, anula tudo a pré-existência da alma, tudo fica a critério da fixação da sorte, sendo criada tudo ao mesmo tempo. O corpo e o espírito foi criado ao mesmo tempo, uma vida apenas. Conforme nós falamos, oportunidades. E quando nós entendemos esse mecanismo, ajuda bastante. Quando, nessa mesma conversa, na outra passagem sobre esse diálogo, o grande estudioso da lei, o Nicodemos, quando encontra Jesus, ele pergunta para ele: como é possível isso? A necessidade, Jorge, a necessidade como é que explica essa reencarnação? Aí quando nessa conversa com o Nicodemos, então nesse diálogo, vamos ler esse diálogo para nós aqui que facilita mais. No item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse:
Ele era senador dos judeus. Ele era um homem de muita influência na sociedade, tipo o do Supremo Tribunal Federal. Ele resolvia, Nicodemos era uma pessoa muito importante, mas ele admirava Jesus. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem, se Deus não estivesse com ele. Já estava todo mundo impressionado com isso. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade, poderíamos, de acordo com o estudo com Haroldo Dutra, nas traduções dele, a verdade é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse verbo nascer poderia ser substituído por gerar. É por causa de uma interpretação que eles explicam nesse estudo do grego para o hebraico, na interpretação de João. Então poderíamos dizer, se não gerar de novo. Como Abraão gerou Isaac, Jacó, então gerou. Então, ninguém pode ver no reino de Deus se não gerar, se não nascer de novo. Aí, Nicodemos, como pode ser um homem já velho, podendo entrar no ventre da sua mãe para nascer a segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vou lembrar que a água era a essência fundamental da época, eles tinham poucos conhecimentos científicos. Como diz na Gênesis, a água era onde o grande Deus criava tudo. Então a água era a essência de tudo. Então nascer da água. Ou seja, nós nascemos como? No ventre da nossa mãe. Numa grande bolsa d'água, que é formado o Espírito. E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não renascer, ou seja, precisa desse processo de renascimento. Desse renascimento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabe onde vem e ele para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí como posso, respondeu Nicodemos, como posso isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas. Digo em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, o que damos testemunho. Jesus vai testemunhar isso, que se não renascer da água e do Espírito, ou seja, se não nascermos novamente, não conquistaremos o reino dos céus. Por quê? Você acha que nós evoluímos em uma vida apenas? Nós achamos isso? Uma vida apenas, uma chance apenas. Quantas coisas... quando nós temos uma oportunidade de emprego e não passamos um concurso, nós já estamos fadados a viver desempregado por resto da vida. Quando nós desenvolvemos um projeto e não dá certo, não vamos ter outra chance. Quando nós terminamos um relacionamento, não vamos ter outra chance com outra pessoa. Nós vivemos tendo chance a todo momento. Existe uma palavra maravilhosa que nós temos que ter em nossa vida, chama-se gratidão. E a gratidão com o universo, a gratidão com Deus, as oportunidades que Ele nos dá. Então, se não nascer de novo, então nós temos que nascer, renascer, interagir, amar e entender. Achamos que nós já nascemos bonitinhos aqui, no nosso Vale do Ribeira, sendo espírita, estudando o Evangelho, assistindo o Evangelho, tentando fazer as coisas certas, da noite para o dia. Nós já tivemos muitas e muitas oportunidades anteriores, e estamos tendo mais essa. Vamos aproveitar, entender a mensagem rediviva do Mestre Jesus e interpretá-la acima de tudo. Bom, ninguém que está querendo convencer ninguém aos outros irmãos e outros credos religiosos, nós costumamos dizer que essa é uma concepção, uma convicção futura, de todos vão encarar isso com naturalidade. Porque, para explicar a justiça de Deus, nós vamos entender no capítulo próximo, no subsequente, o capítulo 5, da justiça de Deus, a justiça das aflições. Como que pode uma criança nascer, uma pessoa nascer totalmente deserdada de recursos intelectuais, pobres, num país subdesenvolvido, e a outra nascer
rica, dos olhos azuis, cheia de dinheiro e tudo lhe sorri. Como que pode isso? Essa pessoa foi privilegiada? Então, esse privilégio, Deus não dá privilégio para ninguém. Essa é a questão. Então, para nós entendermos essa justiça de Deus, não podemos ser a ótica só de uma vida apenas. Então, nós já animamos os mais diversos tipos de existência. Nós já fomos ricos, pobres, ignorantes, gordos, magros, pretos, brancos, vermelhos. Animamos muitos em muitos outros locais. E aí, nesse grande rebolo do desenvolvimento, da nossa procura para a perfeição, nessa grande caminhada evolutiva, através dos tempos, através desse universo maravilhoso, e que nós temos a certeza que nós conquistaremos a felicidade quando temos atitudes direcionadas para o bem. Quando nós fazemos uma coisa boa. Os cientistas cansam de dizer isso. Quando nós fazemos uma caridade para as pessoas sem que elas esperem, gera certos componentes químicos no nosso corpo físico, a ocitocina, por exemplo, que dá uma sensação de leveza, sensação de bem-estar. Uma breve sensação de felicidade. Essa breve sensação de felicidade vai ser constante quando nós estamos bem conosco mesmo, quando nós fazemos alguma coisa boa. E agora, quando nós estamos aí nos vícios, no egoísmo, no orgulho, nós somos enclausurados aí, é melhor, é inadiável dever, ou seja, é melhor quanto antes procurarmos ajuda religiosa. Se está feliz com seu credo religioso, continue, seja disciplinado, faça atitudes para o bem, porque tudo isso é uma questão natural. Quando nós despertarmos nossa consciência no plano espiritual, você vê, peraí, a coisa não é bem assim. Mas sabe, você foi de tal dogma religioso, ninguém vai perguntar o que nós fizemos de bem para o bem das pessoas. O que nós utilizamos da nossa parte intelectual, da nossa inteligência, para ajudar pessoas. A ponte mais próxima para Deus é o nosso próximo. Então, quando nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos chegando perto de Deus. E a felicidade. Aí, essa felicidade que nós temos, essa tranquilidade de consciência que nós temos aqui, vamos levar conosco. Agora, se temos a consciência perturbada, que estamos atrapalhando alguém ou estamos fazendo coisas erradas, temos tempos de corrigir. Mas morreu de repente, e agora? Vai voltar. Vai voltar e provavelmente reencarna com a mesma situação para tentar reparar o que fez. Quantas mortes são interrompidas, quantas vidas são interrompidas de uma hora para outra? E quantas vezes nós fomos protegidos de certas coisas que era para sairmos de cena? Tem uma música muito linda ali, está chorando por quê? Você não era nem para estar aqui. A pessoa, o grande Senhor que cuida de você não dorme. Ele está sempre ao seu lado. Levanta e siga em frente. Que o Pai Celestial possa nos proteger sempre e nos dar sempre esse bom entendimento da lei de Deus, que é a lei de amor, lei de caridade, de justiça e de compreensão. Sejamos felizes. A boa nova está aí. A vida não vai acabar. E não vamos nos separar. Pai, mãe, que perdeu ente querido, filhos e filhas, noras, genros, sobrinhos, avós, netos. Fiquemos tranquilos. Nós que temos parentes na espiritualidade, ou eles vão vir novamente como nossos netos, como nossos amigos, nossos patrões, nossos vizinhos, de qualquer forma. Vamos nos reencontrar novamente. Paz e luz a todos.